Entrevista. Você é o nosso convidado especial. Como eu havia anunciado, estou recebendo aqui o deputado Humberto Souto no programa Comando da Sete. E assunto que não falta, porque a gente anda na rua, sempre fala, você fala com o Humberto para falar sobre isso, fala com o Humberto para falar. É claro que muita gente tem um problema individualizado, mas alguns eles são individualizados, mas que se tornam coletivos. São problemas coletivos, pessoas que têm preocupação com a cidade e querem ver a situação melhor. Às vezes é uma coisinha simples que afeta aquele homem, mas evidentemente isso tem muito valor que afeta aquela família, aquela pessoa, aquela sociedade. Humberto Souto, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia. Mas estou vendo aqui... Claro, é um prazer estar novamente aqui com vocês, para a gente falar sobre alguns assuntos. Os moradores... O povo quer que a gente fale, né? Sinal o povo está se sentindo um pouco abandonado. Pessoas têm falado pouco sobre os problemas do povo. Nós estamos em Montes Claros, eu acho que tem que falar um pouco sobre Montes Claros. Nós vivemos em Montes Claros de maneira que é muito importante a gente falar um pouco sobre Montes Claros. É claro que a gente tem que falar também sobre problemas nacionais e sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas hoje é 31 de março, dia do 50 anos do golpe militar, muita gente nem sabe o que aconteceu isso no passado. Hoje as pessoas são, antigamente chamava revolução, né? Hoje quando você fala revolução tem gente que acha ruim. Não é revolução nada, aqui foi um golpe. Cada um enxerga a sua maneira, né? Eu acho que de qualquer maneira foi muito ruim para o país. Quer dizer, se efetivamente existia atrás de tudo aquilo uma pretensão de fazer um golpe mesmo para implantar o comunismo no Brasil, eu acho muito difícil que isso existisse. Existia realmente muita baderna, muita confusão, muita coisa, mas implantar o comunismo eu acho que era muito difícil. Eu acho que foi mesmo uma maneira da UDN tirar o PSD do governo. Porque naquela época foi feita a revolução para tirar o Juscelino, né, que estava reeleito novamente. E aí a UDN, que era comandada por Lacerda naquela época, criou toda aquela fantasia, toda aquela coisa, e aquele pessoal todo, né? O Brizola e Magalhães Pinto da UDN, né? Então, tudo tem história. Aí o que aconteceu? Eles pressionaram tanto que entenderam que aquele comício era um prenúncio de que o país estava realmente caminhando para o comunismo e tal, e iniciou aquele movimento, que não foi nada de Magalhães Pinto. Eu acho que o movimento nasceu do Exército mesmo, nasceu das Forças Armadas, e o Magalhães apenas representou um papel civil, como se fossem os civis. É verdade que houve a marcha, houve a igreja, houve até instituições democráticas preocupadas com isso. Mas, de qualquer maneira, foi uma etapa da história, uma etapa da vida brasileira que suplantou-se. E as pessoas, às vezes, não têm a sensibilidade também. O jovem nem sempre tem a sensibilidade completa de distinguir, né, os valores da democracia. Então, como você não distingue o valor da democracia, você não defende a democracia. Você continua num processo que você não entende bem. O jovem, na verdade, a não ser uma elite estudiosa e tal, o Brasil não tinha muitos sobressaltos, não tinha muito problema, assim, com referência ao problema político, de uma geração. Tinha de uma geração para outra. E aí então o que ocorre? As pessoas acabam não participando muito, embora naquela época houve uma participação dos jovens, né? De lado a lado, né? E também os jovens depois acabaram trazendo a democracia, porque tudo isso foi produto da juventude e das pessoas que efetivamente sabiam que precisava ter um basta na Revolução, porque a Revolução foi feita no sentimento deles para mudar um processo político que caminhava para uma comunização do país. E a proposta era fazer eleição
logo em seguida e tal. Tanto que os líderes maiores daquela época participaram indiretamente ou aceitaram indiretamente esse processo todo, porque sabiam que o país voltaria à normalidade. Só que tem que, ao invés de voltar à normalidade, eles passaram a criar, através do ato institucional número 1, eles passaram a caçar os políticos, acabando caçando Juscelino, que era candidato, com convenção. Eu fui convencional do Juscelino, no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, eu e Luiz de Paula, representando o PSD antigo, para que Juscelino fosse o candidato a presidente da República. Foi lançado pelo PSD naquela época como candidato. O Lacerda já tinha sido lançado como candidato a presidente pelo UDN. E aí a revolução acabou, viu que Juscelino ia ganhar a eleição e caçaram Juscelino e muitos outros órgãos. Depois retrocedeu posteriormente em 68 com o ato institucional número 5. Aí já virou ditadura mesmo. Aí é que as coisas complicaram mesmo, porque Juscelino era candidato em 65. Mas é bom ter essa visão para poder jogar luz no presente, né? E hoje nós temos um problema mais grave do que aquele, que é a corrupção, que é um banditismo solto aí, que tem que ser combatido forte. Né? A juventude está começando a despertar. É preciso que a participação na política traga essa manifestação. Ontem eu vi não sei se é uma propaganda ou uma advertência, e alguns jovens, tem um jovem com óculos escuros, barbudo, e falando que a política realmente tem que começar na escola. Você tem que participar do Grêmio, tem que voltar aos Grêmios, você tem que voltar o gosto pelo debate, pela reivindicação. As coisas estão ficando muito automatizadas, ou seja, muito pragmáticas demais. O aluno tem que estudar para passar no vestibular e esquece da própria vida, daquilo que corre e que passa em torno dos valores que são fundamentais, que o maior dele é a democracia, que é a liberdade, etc. Então, você não tem não participa, não pratica essas virtudes. Então, as coisas vão passando e chega um momento em que para você tanto faz um regime político, tanto faz você ter democracia como não ter, e aí as coisas são ruins. Então é preciso, a liberdade é como o ar. Você só sente que falta o ar quando fecha o seu nariz. Se não fechar o seu nariz, você não sente. Você não sabe nem que existe o oxigênio que você respira. Agora fecha seu nariz para você ver como é que você não vive sem ele. A mesma coisa da democracia. Enquanto você tem toda a liberdade de falar, de gritar, de ir e vir, de sorrir, de chorar, de fazer o que você quer, trabalhar onde você quer, dormir onde você quer, você não sente. Agora, tire isso de você. Tire essa liberdade de você fazer o que você quer, de ser você mesmo, e aí você vai ver que a liberdade é uma coisa fundamental. Berto, aí que eu falei a respeito das questões que às vezes pessoais, mas que na verdade atinge muita gente. O Daniel, morador da Avenida Tito Verciano, antiga rua 14 Major Prats, fala da avenida esburacada. Na rua Natal eles não conseguiram tapar um buraco lá, rapaz, Deus me livre, tá um buracão de um tamanho lá que... na rua Leopoldo Antônio da Paz e Clarinho Lopes também é a mesma coisa. Não há uma cronometria para fazer esse tapa-buraco, e a situação só vai piorando em todo lugar. Coisa simples, mas que afeta a vida das pessoas. Isso é quando o gestor não sabe fazer o serviço ou falta comando? Ontem eu estive visitando a feirinha do Major Prats e realmente há muita reclamação mesmo na cidade. É uma coisa, você encontra uma professora xingando porque acabaram com, não sei nem se é verdade isso, mas eu tenho que acreditar, porque a pessoa me falou, acabaram com um concurso, exoneraram as pessoas que estavam trabalhando, concursadas, parece, ou anularam o concurso, e aí estão convocando por outro sistema as pessoas. Então as pessoas mais jovens que estavam trabalhando em virtude do concurso ficaram prejudicadas
mas uma revolta assim que você não pode nem imaginar. Aí embolou com o negócio de ter aumentado 20% na carga horária para o professor, sem ter aumentado o salário. Quer dizer, são coisas assim de ditador, sabe? Coisas assim das pessoas que não respeitam as pessoas. Aí você respeita, você encontra outra pessoa na frente que fala que meteu o trator e derrubou a casa e para abrir uma rua. Tudo bem que se abrisse a rua, mas você não pode meter um trator numa casa de uma propriedade de qualquer pessoa sem entrar em juízo. Você tem que entrar em juízo, pedir ao juiz que determine que seja aberta aquela rua. Quer dizer, são princípios da democracia que nós estávamos falando com você, que você, seu direito, seja do governo, seja de quem for, o poder não pode extrapolar a lei. O poder individual, seja do presidente da República, seja do prefeito, ele não pode extrapolar a lei. Você não pode chegar e meter um trator, é importante, aquela rua então eu vou desapropriar, eu vou entrar em juízo, dizer que você apropriou daquela rua e não podia tomar uma razão qualquer. Mas você não pode chegar e meter o trator. Então a pessoa, aquilo mata a pessoa, aquilo ofende no interior da pessoa o seu direito que a lei preserva. E a pessoa precisa, para isso tem um poder judiciário, exatamente para dirimir as dúvidas, para você não ser o dono e não fazer justiça com as próprias mãos. Você não pode fazer justiça. Então, a reclamação, você encontra assim, de agressões, de violência, com referência ao problema do desrespeito ao seu direito. E realmente, falaram ontem também comigo lá, sobre esse negócio dessa rua que você fala assim, mas doutor Humberto, como é que o senhor entende isso? Como é que um prefeito vai tirar o asfalto de uma avenida e pôr outro asfalto? Tirar um asfalto de uma avenida e pôr outro asfalto. E quando uma rua, por exemplo, aí citou essa rua, Tito Verciani, não tem, é um buraco só. Quer dizer, é um desrespeito às pessoas. Você primeiro tem que fazer isso, tem que ajudar os bairros, tem que ajudar os mais pobres, os que estão desprotegidos, os que não tem ninguém que olhe por ele. Você tirar o asfalto e pôr outro asfalto, onde o povo está passando, onde as pessoas estão vendo, você está fazendo demagogia política, doutor Humberto. Isso é uma demagogia política. A pessoa está fazendo para os outros, está vendo, eu estou trabalhando, está vendo? O prefeito está trabalhando, ó. É uma enganação, é uma mentira. Então, realmente, você fica solidário com as pessoas, né? De ver que realmente você não pode, você que é o super-homem, né? O super-empresário, o super-capaz. Aliás, tinha uma propaganda na eleição que você valia por 10, né? Você era engenheiro, você era isso, você era aquilo, você era aquilo outro. Então, e hoje a cidade está toda esburacada e você não tem prioridade. E governar é saber escolher prioridade. É você saber o que é mais importante você fazer. E você vai fazendo, então, todas as coisas. Mas você não pode atropelar e fazer apenas aquilo que pode dar voto para sua mulher. E essa questão também, estou vendo aqui, a falta de pagamento do transporte escolar. Muitas pessoas vinham para cá do transporte falando do sofrimento. Mas não é só isso, além dessa questão do transporte escolar... Isso é gravíssimo também, é outra coisa grave. Uma pessoa também me procurou, dizendo que desde 15 de janeiro não recebe, os transportadores escolares não recebem o pagamento. Que não é um vencimento, não é um ordenado, é um pagamento de um serviço prestado que o prefeito tem que pagar. Porque o que acontece? Se você está fazendo um serviço... Não, mas houve um problemazinho na concorrência, 10 centavos a mais, e anulou a concorrência e não pagou e não deu solução e deixou as pessoas trabalhando. Então isso é um escândalo, isso é um escárnio contra a pessoa. Então você contou, olha, eu fundi meu motor do meu ônibus escolar e não pude, R$9.000, eu não pude pagar porque eu não recebo função da prefeitura, tem 2 para 3 meses, desde janeiro. Então eu não sei o que eu faço. Nós temos que parar o serviço. Além do que, quando você não paga pela prestação de um serviço, o serviço piora. Aí os ônibus não têm reposição, aí o ônibus, você corre até perigo, as crianças. Segurança, porque você não reforma os ônibus, você não corrige um erro que você não tem dinheiro, não está recebendo.
Quer dizer, são essas arbitrariedades, essas coisas que estão no íntimo da personalidade da pessoa. Você nasce um ditador. E aí você sendo um ditador, você não respeita o direito das pessoas, nem dos mais ricos, nem dos mais pobres, você não respeita o direito de ninguém, você acha que você é um super-homem, você está acima de tudo, né? E você pode efetivamente ofender as pessoas, dos direitos. Então a gente fica preocupado, as pessoas da cidade estão preocupadas com a arbitrariedade, com a maneira de tratar as pessoas, a forma grosseira e impositiva e determinada, né? De relacionar uma faceta diferente do ditador. Isso é muito ruim. A pessoa, somente a pessoa mais humilde, ela se sente profundamente impotente diante daquele poderio todo, daquela autoridade que não respeita as pessoas. E na consequência, na ponta da linha, na corda mais fraca, está a criança que então perde a aula. Tem a criança que não tem educação de qualidade. Como é que vai ter uma modificação social? Como é que vai ter uma modificação econômica? Se tem isso na ponta lá. Outra coisa que me reclamaram muito, ontem também, nessa minha andança pela cidade, que eu estou sempre andando, é o problema do chamado ensino por tempo integral, que é uma mentira, né? Uma enganação, não está se fazendo isso em muitos casos, coisa nenhuma. Mas você contrata, você vai para a televisão, vai para jornal, vai para a rádio, vai para tudo, você põe como se fosse aquilo fosse uma verdade. E outra coisa do psicopata, né? Você imagina que está fazendo uma coisa e mostra que está fazendo aquela coisa e você próprio não sabe que não está fazendo. É uma coisa gravíssima. Então, por exemplo, eu mostro, eu me convenço que eu estou fazendo ensino de tempo integral. E você sabe que ensino de tempo integral não é isso. O que está fazendo em muitos casos, é uma enganação, uma mentira para as pessoas. E as pessoas estavam questionando lá ontem que essas crianças que são tiradas para uma quadra esportiva, como se fosse fazer esporte, que ensino integral, não é isso. Ensino integral é ter um professor para acompanhar o aluno no segundo turno, né? E fazer o dever de casa, e estudar artes, estudar música, estudar cultura. Depois sim tem o esporte e tal, não, mas aí joga as crianças numa quadra esportiva, como se estivesse fazendo um segundo turno, e essas crianças, as mães estavam queixando ontem que não estão tendo alimentação, estão comendo feijão puro, e que às vezes não dá nem para todas as crianças, que eles estão passando fome. Então, não sei se essas coisas são queixas que as pessoas fazem, e você é político, você tem que dizer que na verdade você está presente. Tem que ter pelo menos uma pessoa para mostrar que a sociedade tem que saber o que está acontecendo. E é isso que você está fazendo conosco aqui hoje. E tem outra questão também, até os carroceiros mandaram aqui uma reclamação sobre a categoria estar sendo discriminada. Que tinha os cascos, né? Que era o local onde é que deixava. Não, ali tinha caçambas. Eu fui procurado também pelo presidente da Associação dos Carroceiros para fazer essa reclamação. Eles estão tendo que jogar lixo nos lotes, nas ruas, porque o prefeito anterior começou a tirar as caçambas e o prefeito atual tirou todas as caçambas. Eles não têm onde jogar o lixo. Então eles têm que jogar o lixo, eles jogam o lixo em qualquer lugar que eles encontram, que é um absurdo. Isso é uma falta de planejamento. Não há, aquilo que você falou no início, não há planejamento, não há coisa nenhuma. Existe uma conversa fiada de que você está fazendo uma administração diferente, mas é diferente nesse sentido, diferente para pior. E essas pessoas acabam sofrendo, e a população também, que lote fica sujo. Claro, aí vem problema de rato, problema de dengue, problema de uma série de coisas. Aqui, por exemplo, perto da rádio aqui, eu estava chegando aqui, estou vendo essa rua aqui paralela, tem uma rua aqui que é uma coisa louca. Aí vai ter dengue para todo mundo. Isso aí é água empoçada, lixo, cachorro morto, jogam tudo aqui nessa rua, dentro do centro de Montes Claros. E as pessoas pensam que nem é uma rua, né, deputado? Pois é uma rua. Muita gente passa e pensa que nem é uma rua. Você sabe que é rua quando os donos dos lotes, dos lados, pagam imposto por lote. Sim. Aí, por exemplo... Se paga imposto, tem direito também. Paga imposto há 40 anos.
E não teve um prefeito capaz de asfaltar. Porque antigamente, é uma diferença. Antigamente, quando você fazia um loteamento, a prefeitura é que cuidava de toda a infraestrutura. Asfalto, luz, água, etc. Esgoto. Não tinha Copasa. E foi quando foi feitas essas ruas. Foram feitas essas ruas. Hoje não. Quem faz um loteamento é obrigado a fazer toda a estrutura de hoje. Mas tem 40 anos que paga imposto por lote, por todos os lotes, e não tem um prefeito que é capaz de asfaltar. Então, como não asfalta, fica parecendo que não é as pessoas acham que não é uma rua. Exatamente. E aí enche de lixo no centro da cidade. Como o prefeito tirou as caçambas, ele podia pelo menos tirar o lixo, que é um absurdo. O que está acontecendo e prejudicando a população. E ajuda a enfeiar a cidade, pelo amor de Deus. É claro, mas a cidade está feia mesmo, de qualquer maneira, né? Exatamente. A cidade está um caos, porque o mato, quando você deixa o mato tomar conta, né, da cidade, você agora está criando cargos. O prefeito está criando cargos, criando uma agência para fiscalizar. Ele está substituindo as agências nacionais e estaduais como se fosse como se fosse o presidente da República. Aliás, ele disse que vai ser presidente da República, então já está fazendo atos como presidente da República. Então, ele está criando uma linha para criar cargo, para fazer campanha política para a mulher dele no ano eleitoral. Quer dizer, é um absurdo isso. É um absurdo o que está acontecendo, porque são cargos caríssimos. Aprovado pela Câmara. Aprovado pela... E é a obrigação da Câmara fiscalizar. Era não fazer isso, porque não é um ano eleitoral, você está criando cargo. E aliás, a legislação até prevê essas coisas, de você não criar cargo e nem empregar pessoas no ano eleitoral para não fazer política, e ele está fazendo através da IJURB. Está todo mundo dizendo, a gente também não sabe se é completamente verdade, mas eu tenho a impressão que é, porque as pessoas que procuram você para falar, falam o nome das pessoas, e você sabe, se você está lançando sua mulher para candidata a deputado, né, lançando sua irmã, fazendo isso, pagando compromisso de campanha, como ele está pagando para deputados, e fazendo eventos, então uma coisa escandalosa. Eu falei outro dia aqui, estão fazendo, não sei se eu falei aqui, nós já falamos para fazendo evento de casamento coletivo. É pela terceira vez. Não é que eu acho que é uma coisa importante você ajudar as pessoas que querem casar e tal. Mas você fazendo um ano eleitoral, por que não fez ano passado? Por que não faz fazendo um ano eleitoral e é capaz de você estar dando até o vestido da noiva, é capaz de você estar dando até presentes, bombons e etc. Quer dizer, é uma malandragem. Na verdade, isso é uma malandragem completa, é uma picaretagem completa que está se fazendo em Montes Claros. E agora, como a candidata tem que sair, tem que se desincompatibilizar da prefeitura, fizeram um café da manhã na prefeitura, né, um alto café da manhã para os funcionários de despedida da primeira-dama, como se a primeira-dama fosse uma rainha. Quer dizer, então é um negócio esquisito, no ano eleitoral. Aí você abre as portas da prefeitura e todo mundo que está lá pagando imposto, vem cá gente, vem tomar café comigo, eu sou democrata, todo mundo tem que vir tomar café comigo, olha aqui tem pão, tem queijo. E aí a primeira-dama faz um discurso, e aí diz, vai ter aumento na semana que vem, vão fazer aumento para vocês, meus funcionários, como se fosse a empregada doméstica dela. É um negócio, é uma ofensa ao funcionário, é uma agressão, as pessoas não têm nem noção de humildade. É um negócio de louco que está acontecendo em Montes Claros. É um negócio de você fazer piada, é um negócio de engraçadíssimo que está acontecendo, né? E você também, uma outra tática também, isso foi usado pelos prefeitos anteriores para eleger o filho, para eleger a mulher. Quando um elegeu a mulher, quebrou a prefeitura. O outro veio prefeito, elegeu o filho, quebrou a prefeitura. Agora a prefeitura está quebrada, não sei se eleger a mulher, que vai quebrar mais a prefeitura. Por quê? Fazendo demagogia, quer dizer, você tem uma pracinha aqui que está suja, então aí você junta 20 funcionários, 30 funcionários, pinta de cal as árvores e tal, e faz uma inauguração, aí leva o deputado, e leva a deputada. Aí faz discurso, é um negócio de louco que está acontecendo, é uma ofensa, uma agressão à inteligência das pessoas. Eu não sei. Enquanto isso, lá no posto de saúde, que eu venho cedo para trabalhar, eu vejo a fila das pessoas
querendo atendimento. Não, enquanto isso, ontem que é o negócio. Essa semana também uma pessoa me escreveu uma carta fazendo uma reclamação sobre uma coisa interessante. Quando eu fui candidato, eu falei que eu ia resolver o problema de Montes Claros construindo mini hospitais nos bairros, mini hospitais. E esses hospitais iam atender as pessoas daqueles bairros, evitaria de ter que vir para os hospitais, porque o hospital está enfermo, um hospital está uma loucura, você não tem condição de ser atendido, não é porque o hospital é ruim não, primeiro porque não está recebendo nada da prefeitura, porque a prefeitura não está pagando nada aos hospitais pela urgência e emergência. A prefeitura está transferindo mal o dinheiro que já é dos hospitais, que vem do governo federal, que é do SUS, para pagar o serviço de internamento, etc. O serviço de urgência e emergência, que é da prefeitura, não está sendo pago nada. Não foi pago pelo Tadeu e não está sendo pago pelo atual prefeito, e está quebrando os hospitais. Está quebrando literalmente os hospitais. Hoje é o que eu estou dizendo. Está quebrando. E em decorrência disso, os serviços pioram para as pessoas que vão ser atendidas. Como os hospitais atendem a região inteira, ele não tem condição de atender Montes Claros. Você tinha um atendimentozinho ainda precário nos postos de saúde. Nos postos de saúde você ainda fazia um acompanhamento, fazia um pré-natal, fazia uma série de coisas às mulheres e assim por diante. Uma família me procurou, escreveu uma cartinha e fazer uma reclamação, dizendo o seguinte: acabaram os postos de saúde. Viraram PSF. Viraram PSF. O PSF não tem a função médica. O PSF é mais uma entidade social. Muito importante. Preventivo. Muito importante, preventivo. Mas é mais uma assistente social, é mais de prevenção, é mais de acompanhamento e assim por diante. Resultado, essa pessoa que fazia, por exemplo, uma mulher que estava fazendo um acompanhamento da vida dela feminina, no posto de saúde. Tem um fichário, tem uma ficha dela, ela já é daquele bairro, e ali durante o ano tal, ela teve isso, teve aquilo, vai acompanhando, só tem que tomar esse medicamento e tal. Pois bem, isso acabou. Ela tem que agora ir para o hospital. Como os hospitais não tem lugar para ser recebida, mesmo que ela seja recebida numa hora, a ficha dela ficou lá no posto de saúde. A ficha da vida dela, da vida médica, era aquele posto de saúde, onde é que ela mora, naquele bairro, que vinha acompanhando a vida dela. Então desorganizou a vida dela toda. Então esse casal estava conversando comigo, ou me escreveu uma carta, uma coisa assim, porque é muita gente que me procura, e eu fico sem saber o que está dizendo a falta de respeito. Você vai fazer uma alteração dessa, você tem que ter respeito às pessoas, quem é, o que vai acontecer, quais são as consequências dessa mudança. Então é uma coisa que está acontecendo em Montes Claros inexplicável. Você está conseguindo desagradar todo mundo. Eu não entendo, você está conseguindo desagradar todo mundo. Desde uma rua esburacada num bairro que você não cuida, ao mato que está tomando conta da cidade. Porque o que você está fazendo com essa demagogia agora de fazer política para a eleição que veio agora daqui a 6 meses? Você está fazendo uma praça, você está recuperando uma praça e vai fazer discurso, pode ter certeza que vai ter inauguração, vai ter foguete, vai ter discurso de deputado. Ouça o que eu estou dizendo, e da mulher do prefeito como candidata. Mas você esquece que você cortou a água de todas as praças. E como você tem cortado a água de todas as praças, ficou aquela feiura que estão as praças todas. Então você vem agora, como dando uma de bonzinho, para poder recuperar a praça, quando você próprio acabou com a praça, quando você deixou o mato tomar conta e quando você cortou a água para molhar as plantas e a grama da praça. Você não terminou a ideia que quando você foi candidato, você falou que ia fazer mini hospitais. Sim, era isso. Mini hospitais, basicamente isso. Mini hospitais em 3, 4 bairros. Esses hospitais iam ter médicos 24 horas, ia atender as pessoas todas daquele bairro, nas coisas principais e fundamentais. Evitava de você, quebrou um braço, você tem que vir para o hospital e não tem quem te atende. Você fica uma semana, 10 dias, 15 dias com o braço quebrado. Por quê? Porque as pessoas de outras cidades vêm para ser atendidas, tem convênio. Superlota o hospital. Né? Superlota os hospitais. Quando você chega com o braço quebrado, você não tem como atender. Você tem um infarto de madrugada, não tem UTI para você, porque tem as pessoas que tiveram um infarto em Januária, em Brasília de Minas.
o Itaiobeiras, e que corre para Montes Claros, porque tem a chamada alta complexidade, que é o atendimento médico para esses casos mais difíceis, cerebrais, cardíacos, assim, cardiológicos e assim por diante. Então, você teria uma forma de você desafogar os hospitais, e você seria atendido tranquilamente nos seus bairros. A população de Montes Claros seria atendida. Só iria para o hospital quando tivesse um problema desse de alta complexidade. Com a construção do Hospital Regional de Traumas, que vai ser construído, pode demorar um pouco, mas vai ser construído, você teria todo acidentado também da região e da própria cidade atendidos num hospital especializado só em acidentados. Então eu acho que não é difícil fazer as coisas, é preciso você ter inteligência, menos arrogância, mais humildade e mais conhecimento da realidade da população. Só para a gente fechar o assunto aqui, a questão os produtores de banana estavam muito preocupados, que eles estavam querendo importar banana e prejudicar os produtores aqui. Mas parece que você conseguiu. Não, nós tivemos os deputados, eu representando aqui a região nossa, o polo de Janaúba, de Pirapora, etc., o deputado representando Santa Catarina, outro deputado representando o Vale do Ribeira, em São Paulo, e assim por diante. Nós fomos surpreendidos, porque nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano já, com referência ao problema da banana importada do Equador. Porque lá são 3 firmas que fazem isso, americanas, e essas firmas, elas subsidiam o adubo, o defensivo, o trabalhador lá é baratíssimo, a mão de obra, é um país ainda num estágio de desenvolvimento que permite isso, e eles então não são grandes, são 3 ou 4 firmas que dominam a banana, é um truste, é um negócio violentíssimo internacional. E o Brasil simplesmente, por interesses do governo, interesses de mão e contramão do comércio internacional, indústria de carro, não sei o que é petróleo, não sei o que, estão ameaçando abrir a importação dessa banana. E o nosso produtor rural aqui, ele não aguenta. E nós temos 500 mil pessoas trabalhando nessa área, diretamente. Temos 2 milhões de pessoas indiretamente trabalhando nessa área. É uma riqueza enorme. E, inclusive, nosso problema aqui, principal, é que nós estamos na área do Nordeste, na área de seca, e as irrigações, grande parte, são de banana. Quer dizer, se você traz uma banana mais barata, você desorganiza o comércio todo. Você é uma banana cheia de doença, vai contaminar os bananais da nossa região, que ainda não tem essas doenças, essas pragas, e aí você vai desempregar pessoas e vai desorganizar o comércio. Então nós temos que defender o nosso produtor rural, nós temos que defender quem trabalha, quem produz no nosso país. Então fomos ao governo diversas vezes e fomos surpreendidos agora com uma portaria do Ministério da Saúde, da Agricultura, que devia defender o agricultor, né? Uma portaria abrindo iniciando a abertura dessa importação. O que aconteceu? Nós então fomos ao Ministério da Agricultura com o ministro e mostrar o nosso protesto, que não tem sentido isso, que não é uma coisa irracional. Porque se o Ministério da Indústria e Comércio tivesse, ou das Relações Internacionais, tivesse feito isso, mas o Ministério da Agricultura, que é para cuidar da fitossanitária, cuidar da saúde, cuidar da saúde dos produtos agrícolas e cuidar do agricultor, então nós conseguimos suspender essa portaria temporariamente. Os agricultores, o presidente da federação é aqui de Montes Claros, é o Diceu Colares, ele ficou lá em Brasília, reunido com os técnicos. A Embrapa já tinha feito um levantamento e constatado lá em loco, lá no Equador, que realmente a banana tem problemas, não deve entrar no Brasil, que vai contaminar todos os bananais brasileiros. E aí ele ficou lá com mais os representantes de São Paulo, Santa Catarina, Nordeste e assim por diante, fazendo um embasamento técnico, e marcamos outra reunião para amanhã, né, às 3 horas da tarde, no Ministério. Eu estou indo para Brasília hoje para participar dessa reunião, para ver se a gente adquire realmente o compromisso do ministro da Agricultura de não
Porque é muito difícil essa luta, não é fácil não. É uma luta de leões, é uma luta de interesses que nós não sabemos o que está por trás disso aí, com tanto dinheiro, com tanta firma poderosa. Então nós temos que, efetivamente, defender o nosso produtor. Humberto, foi boa a entrevista, né? Boa mesmo. Conversamos sobre isso. O importante é o seguinte, como a gente falou no início, às vezes a pessoa procura alguém para bater na porta dele e dizer, preciso pelo menos um abraço seu. Eu preciso de alguém que fale que eu estou sofrendo, porque se eu não encontro ninguém, né? Eu li um artigo muito interessante do Jorge Silveira essa semana sobre esse negócio do empreguismo, dessa agência que está se criando e mais 200 cargos. Está na Câmara para ser votado um projeto, isso é um negócio que você não tem explicação. Como você disse que a prefeitura está quebrada, que a prefeitura não se aumenta impostos, queria aumentar o IPTU de toda maneira para poder arrecadar mais, para poder. E você começa a empregar pessoas e dizem que estão empregando desbragadamente. Novamente através da ESUB, que você não pode fazer essas contratações na prefeitura, está fazendo através da ESUB, e você sabe, pelo passado, né, diz que gato escaldado tem medo de água fria. Então, pelo passado, a gente está vendo que isso tudo é montando um esquema de contratação de mulheres, de pessoas, para fazer campanha política. Isso é preciso que as pessoas fiquem divertidas disso. É preciso que as pessoas saibam disso, conversem isso, mostrem isso. Isso é uma afronta, porque o dinheiro, de qualquer maneira, é um dinheiro nosso. Isso é muito importante. Então, a gente tem que protestar mesmo. Ok. Humberto, obrigado, hein? Obrigado a você. Obrigado a todos. Obrigado ao Du ali. Obrigado à Rádio Educadora por permitir abrir esse espaço para que a gente possa conversar sobre o interesse de Montes Claros e da região. Eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. A gente tem independência, e isso é muito importante ter essa independência, porque só as pessoas independentes podem efetivamente discutir com os poderosos os erros e as agressões que vêm sendo feitas à população e à cidade.